compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Ó Senhor, o desejo do nosso coração é o que o teu Santo Espírito venha nos inundar, Senhor. E o desejo do meu coração nesta noite é que o Santo Espírito esteja em cada lar que está assistindo este culto neste momento. Sinta o toque do Espírito Santo neste momento. Sinta o mover do Espírito Santo neste momento. Sinta o refrigério que só o Espírito Santo pode trazer neste momento. Ó Senhor, o Senhor subiu para ficar com o Pai, mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. E é isso que tem, Senhor, firmado nossa fé. É isso que tem levantado nossa fronte, Senhor. É isso que tem nos dado força, Senhor, nesses dias tão difíceis, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos o templo do Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. És mais real que
chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto do que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Sim, tu és a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus. Neste momento nós vamos ler a sua palavra no livro de Salmos 65, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhem e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Graças a Deus pela sua palavra. Neste momento de comunicações, informamos a igreja que estamos em plena campanha de missões mundiais. Então, defina a sua oferta missionária para o dia da entrega. E, com certeza, Deus honrará, porque os missionários estão nos campos e precisam da nossa ajuda. Vale lembrar que a igreja ela é sustentada, o reino de Deus é sustentado pelos seus membros, né? Então é nosso papel, nossa missão, contribuir para missões mundiais. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues através de transferência online. As informações estão aparecendo na sua tela, ou então você pode também tomar as anotações procurando na descrição deste vídeo todas as demais informações.
Se você tem visitado a nossa igreja e você tem interesse em se tornar membro dela, né, parte da família de Deus conosco, você precisa fazer parte do grupo Integração. Também temos o link do nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição deste vídeo, e você pode então clicar para fazer parte deste grupo, porque é lá que nós informamos, né, damos as informações necessárias, compartilharemos a ficha cadastral, manteremos contatos através daquele grupo. Esperamos que seja o plano de Deus você estar conosco, será muito bem-vindo, e o nosso desejo é sermos bênção na sua vida e você também ser bênção na nossa. Às terças-feiras, às 20 horas, acontece o estudo bíblico Pastor Jabes Nogueira, e tem sido dirigido pelo pastor Paulo Sérgio, e você também pode solicitar o link de acesso para então participar e ser edificado. E às quartas, o grupo Integração se encontra também às 20 horas para um tempo de conhecermos uns aos outros, também temos um momento de devocional e oração. Vamos orar também pelas novas decisões que tem para acontecer nesta semana. Vamos interceder pelos nossos governantes, para que Deus possa estar conduzindo tudo isso para o louvor da sua glória. E vale lembrar, meus irmãos, tudo acontece para a glória de Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos espirituais. constranja com a tua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Fiquem agora com o momento missionário.
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém, graças a Deus. Que bênção, mais uma vez, essa bela canção da Junta de Missões Mundiais, né, da nossa campanha. Meus irmãos, neste momento da Palavra de Deus, eu trago como tema dessa mensagem, como Deus age em nossas crises. Nós vamos ler a Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 22, versos de 1 a 5. E nós vamos então aprender, vamos ver o que é que a Palavra de Deus tem a nos instruir através deste salmo. E talvez você esteja vivendo um tempo de crise e eu tenho uma boa notícia para te dar. Mas nós vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Até aqui. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção, a voz do teu Espírito para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus meu, por que me abandonaste? Uma exclamação bastante conhecida, recitado também por Cristo na cruz, no momento da sua crucificação. E é fato que em momentos de tribulações, momentos difíceis, muitas vezes podemos achar que Deus nos abandonou, mas a verdade é que crises sempre existiram, crises são reais, as crises não são necessariamente consequências dos nossos erros, e crises têm sempre lições reservadas para nós. É comum, infelizmente, sentirmos sozinhos no momento de crise, porque é fato que contemplarmos a Deus é necessário as lentes da fé. Nós precisamos da fé, até mesmo porque sem fé é impossível agradar a Deus. Achamos que estamos sozinhos nos momentos das crises e muitas vezes olhamos ao nosso redor, não encontramos ninguém,
e às vezes achamos que até mesmo Deus nos abandonou. Porém, a pergunta que eu faço é: como Deus age então diante das crises ou em nossos momentos de crises? E eu quero então, com esta mensagem, trazer uma reflexão que com certeza trará alívio para o seu coração. A primeira forma como Deus age é que Deus age sempre com um propósito destinado para o nosso bem eterno, tá? O foco do Senhor não está voltado primariamente para os frutos desta terra, para as bênçãos desta terra, para nós enquanto estivermos aqui. Por quê, meus irmãos? Porque enquanto estivermos aqui, o nosso corpo é corrompido pelo pecado, nós temos tentações, nós somos tentados pelo diabo, nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados pela nossa própria carne. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Então, é fato que o foco do Senhor está voltado para o nosso bem eterno. Como diz aquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este bem não é necessariamente um sinônimo de bem-estar, um bem temporal, um bem imediato, instantâneo, mas que Deus ele tem o seu propósito, mas o foco primário está no nosso bem eterno, na nossa vida eterna. Não ajunteis tesouros na terra, mas nos céus, porque é a vida após a morte, e é para lá que nós estamos indo. Jesus foi preparar-nos um lugar. Então Deus, ele começa o seu trabalho na nossa vida aqui nesta terra, ainda que no momento de tribulações, de dificuldades, mas o seu propósito está voltado para o nosso bem eterno. A segunda forma, de como Deus age em nossas crises, é que Deus ele fala, mas ele também ouve. Hebreus capítulo 1, um texto clássico sobre este assunto na teologia, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. O texto que nós lemos, Salmo 65, 2, ó tu que ouves a nossa oração. Deus é um Deus que falou durante todo o período. Deus permitiu que fossem registrados as suas mensagens, a sua palavra, os seus planos, o seu propósito, os seus mandamentos, as suas leis para nós. Deus também falou através de sonhos, falou através de visões, mas Deus, ele ainda fala mediante a sua palavra. Esta revelação foi entregue a nós para que possamos ouvi-lo, mas ele também, além de ser um Deus que fala, ele é um Deus que ouve. Nós podemos clamar ao nosso Deus, que ele sim nos ouve. Ele não se incomoda quando nós o incomodamos, porque nós somos seus filhos, e ele nos ouve como um verdadeiro pai. Ele está sempre pronto para nos ouvir. E o que eu digo aqui não é algo para o seu consolo se você está em crise, mas é algo bíblico, é algo que a história da teologia comprova mediante os estudos e confirmações através da palavra de Deus. Deus nos ouve. Caminhando com a Igreja de Cristo, nós testemunhamos de muitos irmãos que compartilham testemunhos, compartilham respostas de oração, fruto do milagre da intervenção de Deus, porque ele parou
e se inclinou para nós. Olha o que diz Mateus 7, versículos 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Quem está falando aqui é Cristo. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, o coração mau, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Qual é o seu pedido ao Senhor? Qual tem sido o seu clamor a Deus? Deus fala, mas Ele também nos ouve. A terceira forma como Deus age, Deus, Ele atende a voz das nossas petições. Salmo 67, 19 diz: mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Ele ouviu a oração do salmista. E para ele ouvir, isto significa claramente que o salmista orou, que o salmista pediu, que o salmista clamou a Deus, ele orou, ele falou com Deus. Deus não rejeitou a oração do salmista, e ele pode também atender as suas petições. Davi, no livro de Salmo 59, ele diz no versículo 16: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Por quê? Porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmo capítulo 9, versículo 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Sabe, meus irmãos, é fato que muitos de nós têm um péssimo hábito de, no momento de crises, contarmos para todo mundo os nossos problemas, abrirmos o nosso coração para todas as pessoas ou para qualquer pessoa. A Bíblia diz que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades uns com os outros, sim, isso é fato, mas com sabedoria. Mas o que eu quero destacar aqui é a necessidade que nós temos de, na verdade, buscarmos primeiramente a Deus quando estivermos em tribulações, em provas, em sofrimentos. Porque Deus, Ele fala, mas Ele também ouve. E Deus atendeu. A história da Bíblia narra. E a história da igreja nos conta como Deus tem sido bom para o seu povo, como Ele tem ouvido as nossas petições. Portanto, faça de Deus o seu confidencial, conte para Ele as suas dificuldades, porque Ele age em nosso favor, ouvindo as nossas petições. A quarta forma como Deus age diante das tribulações, das crises, das nossas crises, é que Deus espera que invoquemos o seu nome no momento de crise. Claro, Ele quer que busquemos a sua presença. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha o propósito da invocação do nome do Senhor nos dias da angústia. Ele se voltará para nós, nos livrará, e nós o glorificaremos. Meus irmãos,
tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na nossa família, tudo que acontece na nossa casa tem um propósito: a glória de Deus. Crises ou bênçãos, tempos de fartura ou de escassez, o propósito é a glória de Deus. Então, no momento de dificuldades, nós devemos, como filhos do Senhor, buscar e invocar o nome do Senhor. E Ele, então, nos livrará e nós o glorificaremos. Aqui nós aprendemos que as nossas tribulações acontecem para a glória de Deus. Porque nos momentos de provas, invocamos ao Senhor, Ele nos livra e nós o glorificaremos. Agora nós precisamos sondar o nosso coração, porque às vezes Deus nos livra e nós agimos como os leprosos que foram embora e não voltaram para agradecer a cura do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nas tribulações. Ó Deus, se o Senhor não nos livrou, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de nos livrar, e o teu nome será glorificado em nossa casa. A quinta forma como Deus age, é que Deus age hoje como ontem, e assim será eternamente. Tiago capítulo 1, versículo 17, um dos textos destaque, um texto clássico na teologia, que defende, que comprova, na verdade, a imutabilidade de Deus, um dos seus atributos, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meus irmãos, olha o que diz Salmo 115, versículos de 2 a 8, presta atenção. Porque dirão os gentios: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O que significa esse texto? Este salmo, bastante conhecido, Salmo 115, falando sobre os ídolos construídos pelos homens, o salmo quer dizer o seguinte: que quando nós nos submetemos a Deus, o Deus verdadeiro, a nossa experiência espiritual, a nossa vida espiritual, ela é verdadeira, porque há uma reciprocidade. Nós falamos, Deus ouve. Deus fala, nós ouvimos. E na vida espiritual, a nossa vida espiritual, então, ela é real, porque o nosso Deus verdadeiro, o nosso Redentor vive. Ele interfere na nossa vida, na nossa história. E assim como ele agiu ontem, ele age hoje, e assim será eternamente. Aqueles que adoram ídolos, deuses falsos, aqui diz que serão como eles, ou seja, espiritualmente inúteis. Porque se submeter a imagens, se submeter a ídolos, a falsos deuses, deixe-me dizer uma coisa: Deus na sua criação não criou deuses minúsculos. Deus não criou um outro Deus concorrente.
E se você acha que Satanás é um concorrente de Deus, você está enganado. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Tudo está sob o comando das suas mãos e da sua voz. E esse mesmo Deus que rege a história, Ele está em nosso favor. Nas nossas crises, Ele intervém, Ele age. Porque nós podemos navegar na Bíblia e encontraremos no livro de Salmos, por exemplo, que são palavras do homem para Deus. Nós podemos testemunhar, não somente em Salmos, mas na nossa própria igreja, no nosso convívio, talvez no nosso retrovisor. Olhamos para o que Deus tem feito na nossa vida e no nosso dia a dia, nós podemos então testemunhar de que Deus realmente interfere, intervém, abençoa, nos beneficia, e hoje não será diferente, porque Deus, Ele é imutável. Deus não muda. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 115, versículo 9. A sexta forma como Deus age, é que Ele age em seu tempo e da sua forma. É aqui que eu queria chegar. Eu tenho a boa notícia para dizer que Deus, Ele age. Deus intervém. Deus, Ele te ouve, meu irmão, minha irmã. Ele conhece as nossas dores antes mesmo de nós falarmos para Ele. Antes das palavras chegarem na nossa garganta, Ele já conhece. Agora, a sua resposta é conforme o seu tempo e a sua forma. Aqui nos traz uma tremenda responsabilidade, a responsabilidade de confiarmos verdadeiramente de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós fundamentarmos a nossa fé nesta verdade de que Deus é bom em todo o tempo, então nós descansaremos nele. Esperaremos com paciência a sua intervenção, a sua resposta. Esperaremos com paciência as portas se abrindo, Ele cuidará de nós. A nossa finitude poderá achar que Deus, na nossa crise, nos abandonou. Senhor, por que estás tão longe? Salmo 10, versículo 1. Por que te escondes em tempos de angústia? Se o próprio salmista desfrutou do silêncio de Deus, sofreu com o silêncio de Deus, entenda, talvez você possa também passar por isso, mas continue a leitura e verás que Deus interviu, que Deus respondeu. No dia da angústia eu te clamei e o Senhor me livrou. Meus irmãos, ainda que no nosso tempo julguemos que Deus nos abandonou ou se atrasou em sua provisão, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que age conforme o seu tempo e não conforme o nosso relógio, conforme o nosso cronograma. Deus, Ele tem o seu kairós, o seu momento exato. Lembram da ressurreição de Lázaro? Todos acharam que Jesus estava atrasado. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Mas para Deus nada é impossível. Lázaro, venha para fora. No nosso tempo, tudo estava perdido. Mas para Cristo, saia daí, venha para fora. Eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da vida. Vem para cá. Então Lázaro ressuscitou. A filha de Jairo, não adianta mais
chamar o mestre, não. Ela já morreu. Então, quando tudo parecia perdido, Deus, no seu tempo e na sua forma, Deus vai lá e resolve a situação. Ela dorme, então a menina ressuscita. O que dizer da multiplicação dos pães? Senhor, aonde nós estamos aqui, não dá tempo de nós voltarmos, nós vamos morrer de fome. E se permanecermos aqui também, e agora? Então Cristo, mais uma vez, surpreende a multidão, multiplicando os pães, respondendo uma necessidade fora da forma humana, mas dentro das suas possibilidades infinitas divina. Como Deus age em nossas crises, Ele age no seu tempo e na sua forma. Deixe-me ler esta parte da mensagem, por favor. Quando Jesus estava no Getsemane, naquele contexto, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Marcos capítulo 14, versículo 33. Ali, naquele jardim de crise, Jesus tinha oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O que eu quero dizer aqui, primeiramente, é que Deus ouviu o seu filho em seu momento de crise. Segundo, Ele não deixou o cálice passar. A oração de Jesus, se você não se lembra, Senhor, se possível, Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Esse foi o pedido de Cristo. Claro que na primeira parte da oração, a segunda foi, contudo, que seja feita a tua vontade. Então Deus, Ele não deixou o cálice passar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta hora. Talvez Deus tenha um plano para este tempo de crise que você esteja vivendo, ou talvez que você virá a enfrentar. Credo, pastor, credo não, preste atenção. As crises, elas vêm e elas vão, elas voltam, mas vão embora de novo. Enquanto estivermos nesta terra, sofreremos crises. E quem sabe a crise que você vive hoje, se é que isto seja uma realidade sua, Deus, Ele pode não te livrar dessa crise agora, mas Ele tem um plano. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus sabe o que você está enfrentando. Ele não deixou o cálice de Jesus passar, naquele momento. Ele não livrou Jesus da morte, Ele poderia ter livrado. O fato de Deus ouvir e responder Jesus, não significava salvação de passar pela cruz, mas salvação através da cruz. Então, ainda que seja incompreensível para nós, não estou dizendo aqui que para Cristo era incompreensível, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia que Ele ia ter que enfrentar aquela cruz, e Ele sabia também que ressuscitaria ao terceiro dia, mas nós não somos Deus, para saber o que pode acontecer conosco depois da prova, depois do sofrimento, depois da angústia. Mas uma coisa nós podemos saber e descansar: Deus é bom em todo o tempo. As tuas misericórdias não têm fim. Em momento algum Deus trabalhará contra nós ou para nos prejudicar.
Para concluir, Deus é muito real, grande e glorioso para trabalhar de acordo com as expectativas humanas e cronogramas convenientes. Deus é muito grande para se submeter somente àquilo que nós queremos, independente dos seus atributos, independente de quem Ele é. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então, Senhor, o que devemos pedir neste momento de crise? Ou o que pedir em nossos momentos de dificuldade, de tribulação? O que pedir? O Senhor sabe. Então seria inconveniente Deus, sendo Deus, simplesmente responder às nossas petições, porque nós queremos que seja daquela forma. Mas Ele sabe muito mais do que nós. Ele está acima. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Portanto, submetemo-nos à grandeza do nosso Deus. Para concluir, como eu disse, primeiro ponto. Segundo, Ele nos ama demais para regularmente fazer o que nós queremos e quando nós queremos nos momentos de crise. E por fim, Ele sempre nos vê, sempre nos ouve. Em Cristo Ele irá responder, não necessariamente quando e como nós queremos, mas com a resposta que nós precisamos. Mesmo que possam ser dolorosas por agora, mas serão para o nosso bem e glória definitivos. Quero orar por você neste momento. Senhor, obrigado, meu Pai, porque as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado porque nós lembramos nesta pregação da tua palavra de que o Senhor é um Deus eterno, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que intervém, porém no seu tempo, da sua forma e para a tua glória. Não como nós queremos, do jeito que queremos, no prazo que desejamos, mas conforme a tua vontade. Senhor, ajuda-nos a descansar na verdade de que tu és um Deus bondoso, misericordioso, ciente de todas as coisas, e que as nossas crises não diminuem o teu poder. As nossas dificuldades não te tiram do trono. As nossas crises não faz do Senhor um Deus menor. Mas o Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra ela é verdadeira e nós confiamos nela por causa do teu Espírito. Ajuda-nos a descansarmos nestas verdades, para que possamos te buscar nas crises, o Senhor nos livrar e nós te gloriarmos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, pela sua bondade. O desejo do meu coração é que todos tenham uma ótima semana. No nome de Jesus, que você seja sustentado pelo Senhor e alimentado através desta palavra para continuar a sua jornada cristã. Com a bênção, estamos encerrando este culto e eu te lembro que caso você queira deixar o seu comentário aqui na barra de comentários, pode ficar à vontade. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escolha a barra de comentários ao invés de utilizar o chat ao vivo. Porque pela barra de comentários, quando nós respondemos, você é notificado, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o canal da nossa igreja, se inscreva, ative o sininho de notificações,
para quando publicarmos novos vídeos, você ser também informado. E se você gostou deste culto, você pode deixar o seu joinha, porque quando nós informamos para a rede social, para o YouTube, que gostamos desse vídeo, então ele compartilha esta mensagem para mais pessoas. Com a bênção, estamos encerrando este culto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.